já souberam, por eu não estar aqui pela manhã, pelas orações pela nossa família, do lado da minha mãe. Nós perdemos um tio, ele partiu, está com o Senhor, depois de lutar alguns anos com algumas enfermidades, e peço que os irmãos continuem orando. Tio Luiz é um tio muito querido, e a família está sentindo a falta dele, mas ao mesmo tempo glorificando a Deus pelo testemunho e pela vida dele. Mesmo no leito de morte, até os últimos instantes ele clamava pelo Senhor, variando entre momentos de lucidez e de inconsciência, mas nos momentos de lucidez ele cantava hinos, lembrava trechos da palavra de Deus, clamava a Deus pela vida dele, dizendo que ele estava pronto para partir. Então, ao mesmo tempo que nós estamos tristes pela partida dele, nos consolamos com a certeza de que, pela fé em Cristo, ele está na presença do Senhor. E peço que os irmãos continuem orando por todos na família, especialmente pela minha tia Arlene, que certamente está sofrendo e vai sofrer esses próximos dias e meses. Afinal de contas, foram mais de 55 anos de casamento. Então, é difícil, mas que Deus esteja consolando a todos. Obrigado, irmãos, pelas orações. Eu quero convidar a igreja a ler as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 22 ao 34, é o texto no qual nós vamos meditar hoje, nos alimentar da palavra de Deus. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Lucas 12, 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, Tu sabes o que vai no coração de cada servo Teu, de cada pessoa que entrou aqui nesta noite. O Senhor conhece as nossas preocupações. O Senhor sabe das nossas necessidades. Nós pedimos, ó Pai, neste momento, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, trazendo-nos, ó Pai, entendimento, aumentando a nossa fé e confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós estamos durante a campanha de 100 dias de oração pela família. E eu não preciso dizer e nem tentar adivinhar qual é a maior preocupação de um pai de família, de uma mãe de família, de todos nós aqui, na verdade. Eu creio que uma preocupação geral de todos nós é com a nossa família. Nós oramos todos os dias pela nossa família, mas nessa campanha de 100 dias de oração pela família, nós estamos intensificando as orações pela nossa família, pelas famílias da igreja, pelas famílias do Brasil, pelas famílias do mundo, porque nós entendemos que a família está em crise. E as crises da família nos trazem preocupações, como tudo na nossa vida. No Dia das Mães, nós falamos sobre preocupações de mãe. Mas, na verdade, a nossa vida é cheia de preocupações. Com família, com trabalho, com finanças. Nós temos muito com que nos preocupar. O grande problema, meus irmãos, é como a preocupação reflete falta de confiança em Deus. Não é errado nos preocuparmos com a nossa família, nos preocuparmos com os nossos negócios, não é errado nós estarmos ligados nas necessidades dos nossos irmãos, nas necessidades do nosso filho, da nossa esposa, do marido, porque isso faz parte da natureza e eu creio que Deus nos colocou num ambiente de família e também num ambiente de igreja que é a família de Deus, para realmente nós nos preocuparmos uns com os outros. O grande problema é quando a preocupação, com qualquer que seja a situação, ela se torna ansiedade. Porque a ansiedade é um problema sério. A ansiedade, em vez de nos levar na direção de Deus, nos afasta de Deus, nos afasta da comunhão com Deus. E é por isso então que Jesus, nessa passagem que nós lemos, ele passa a nos orientar não para deixarmos de nos preocupar, mas para nós deixarmos a ansiedade de lado. Ansiedade é preocupação em excesso. Ansiedade é preocupação em excesso. Então, a primeira lição que nós temos que aprender com esse texto é que nós temos as nossas preocupações normais da vida, mas não devemos dar um lugar a ela, um lugar que nos afaste da consciência de que Deus está presente. A preocupação não é demasiado e vira ansiedade quando nós perdemos conexão com o Deus que nos sustenta em meio às dificuldades. Ele continua ali, nos sustentando, mas nós perdemos o contato, perdemos a consciência. E aí a preocupação extrapola a normalidade. Quando Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos pelas coisas dessa vida, ele não está dizendo também para que nós sejamos irresponsáveis e não nos preocupemos com nada. É claro que o pai de família está hoje aqui na igreja, mas ele sabe que amanhã ele tem que trabalhar para sustentar a sua família. Ele está preocupado com o horário de chegar em casa, com o horário de dormir, para não perder a hora do trabalho. A mãe está aqui, ela está preocupada em mandar o filho para a escola no horário certo, em preparar as coisas. Essas preocupações, elas são normais.
como membros de uma família, como cidadãos, como membros de uma igreja, temos. Agora, se nos preocuparmos de menos se torna irresponsabilidade, nos preocuparmos de nós demais se torna ansiedade. E é aí o grande problema. Nós sabemos que a ansiedade é a causa de muitos males, de muitas doenças, que se manifestam, inclusive no corpo do ser humano, porque se vê em tanta preocupação diante de situações que são muito complicadas, e a preocupação de demasiada que vira ansiedade pode se tornar uma doença, inclusive física e também emocional. Então Jesus, ele nos adverte para que nós não andemos ansiosos pela nossa vida, especialmente quanto às necessidades básicas, pelo que haveis de comer, pelo vosso comer, pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Porque Deus nos supre nas necessidades básicas. O grande problema é quando a nossa preocupação e a nossa ansiedade é pelo que vai além do que é básico. Porque o básico está garantido por Deus. O salmista disse: eu fui novo e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Aquele que confia no Senhor, a sua necessidade básica está garantida. Deus nunca deixará faltar. Mas o grande problema, meus irmãos, é que nós vivemos num mundo que é tão consumista, que é tão manipulado pelos meios de comunicação, pelos marqueteiros de plantão, que nós acabamos nos preocupando e ficando ansiosos por aquilo que vai muito além do que é necessário, do que é básico para nós vivermos. Então, uma pessoa já começa a ficar preocupada porque o seu carro já fez 3 anos de uso e ela não está em condições de trocar o seu automóvel. Ela está preocupada porque ela tem o que vestir, mas a qualidade não é a que ela queria da sua roupa, ou a marca não era a que ela queria da sua roupa. E assim por diante. Nós vamos sendo convencidos pelo mundo, pelos valores do mundo, de que há coisas que são indispensáveis para a nossa sobrevivência, quando na verdade elas não são. Então vem a preocupação, vem a ansiedade, vem os problemas emocionais, e junto com os problemas emocionais podem vir problemas físicos, problemas de relacionamentos, e no fundo, tudo isso por coisas que não são básicas, que não são tão necessárias. Então, Jesus chama a atenção nesse texto para que nós não andemos ansiosos, nem pelo que havemos de comer ou de vestir, que é o básico da necessidade de cada ser humano, e muito menos por outras coisas que não são tão importantes. Uma outra lição que nós podemos aprender com esse texto é que as preocupações não podem e não devem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nós confiamos em Deus, sabemos que um dia entregamos a nossa vida a Cristo, sabemos que a nossa vida está nas mãos desse Deus que nos deu a salvação, que nos supre todas as necessidades. Mas então, as circunstâncias nos levam a ficar tão preocupados que a preocupação vai tomando lugar da fé, vai tomando lugar do louvor,
E aumentando as preocupações, nos afastamos mais de Deus. E ficamos num ciclo vicioso. Precisamos quebrar esse ciclo. Porque Deus tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas. O texto, no verso 31, diz: buscai antes de tudo, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é quando nós estamos tão preocupados com as demais coisas, que nós passamos a buscar as demais coisas em primeiro lugar. E Deus fica em segundo plano. E essa é a pior estratégia espiritual, do ponto de vista espiritual, do ser humano. Porque nós somos levados a buscar cada vez mais as coisas deste mundo, sejam elas materiais, sejam elas aquelas que nos dão prazer, sejam elas aquelas que nos dão projeção, que nos dão fama, porque o homem sem Deus, o que ele busca é isso: é poder através do dinheiro, fama e prazer. E quando essas coisas dominam o nosso coração, quando essas coisas dominam a nossa mente e as nossas prioridades, elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. E nós não podemos deixar que isso aconteça. E quando nós percebemos que isso está acontecendo, nós devemos então nos voltarmos para Deus. Até porque, irmãos, não há nada que a nossa preocupação possa mudar. Nossa preocupação, ela só é válida quando ela nos leva a agir para resolver alguma situação, nos leva a agir para resolver algum problema, quando ela nos leva a orar mais e clamar a Deus mais. Aí é a parte boa da preocupação, ainda não é ansiedade. Então a preocupação, no sentido de ter responsabilidade com as coisas que acontecem à nossa volta, e isso nos leva a uma atitude para resolver essas situações debaixo da orientação de Deus, debaixo da orientação da palavra de Deus, da sabedoria que Deus nos dá. Então, é nesse sentido a preocupação é válida. Agora, quando passa disso, e ela começa a tomar o nosso coração, e quando nós nos deparamos com as situações que nós não podemos mudar, aí é que vem a doença espiritual, aí que vem a doença emocional. Porque há situações, meus irmãos, que nós não podemos mudar. O texto diz: quem por mais preocupado, por mais ansioso que esteja, no verso 25, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Ou seja, quem por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um diazinho ou um minuto a mais na sua própria vida ou na vida de alguém. Ninguém. Tio Luiz faleceu ontem, e eu tenho certeza que pela sua esposa, pelos seus filhos, pela preocupação que eles tinham com o tio Luiz, ele ainda estaria vivo. Mas a palavra de Deus diz: quem por mais ansioso ou preocupado esteja, pode aumentar um dia de vida. Ninguém, porque são coisas que são determinadas por Deus. Isso nos leva a pensar, irmãos, que há situações que não podem ser mudadas. Há situações que nós não podemos fazer nada. Então, o que nós precisamos fazer?
simplesmente confiar em Deus. Se o irmão, a irmã, se preocupou com a situação, já fez tudo que podia ter feito, e agora não consegue fazer mais porque não está nas suas mãos mudar, não deixe de dormir por causa disso. Eu sei que às vezes é difícil. Há situações em que nós não podemos mudar e nos preocupamos. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que cuida de nós. Por mais complicada que seja a situação que cada um de nós estejamos vivendo aqui, nesse dia, Deus cuida de nós. O texto fala das aves. As aves não se preocupam em juntar para comer no dia seguinte, porque elas sabem que no dia seguinte Deus vai dar o alimento delas. Elas não deixam de dormir por isso. As flores do campo, que nem sequer pensam, elas são sustentadas por Deus, pela terra, pelas propriedades que a terra tem, e no período de vida que elas têm a beleza delas, têm aquele ciclo que ela vive e ela cumpre o propósito dela. E ninguém precisa ir lá vestir a flor para ela ficar bonita. Essa flor está aqui e ela é linda do jeito que Deus fez. Ninguém precisa vir aqui e pintar. Deus já fez bonito. Por quê? Porque Deus cuida da sua criação. E Ele cuida de cada um de nós. Deus está cuidando da sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você tem lutas, todos nós temos. Alguns têm lutas que duram anos. Mas saiba que Deus, assim como Ele cuida das aves, Ele cuida das flores do campo, Ele cuida de cada um de nós. E aí o que cabe a cada um de nós fazermos então? Buscarmos a Deus em primeiro lugar, o reino dele, a justiça dele, ter comunhão com Deus. Porque, assim como a erva do campo, assim como as aves do céu e toda a criação de Deus, nós também fomos criados para a glória de Deus. O objetivo de Deus ter criado tudo quanto existe é a glória dele. E então, quando nós buscamos a glória de Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus, apesar das nossas preocupações para adorá-lo, para buscá-lo, para termos comunhão com Ele, para buscarmos alimento na Sua palavra, nós estamos fazendo aquilo para o qual nós somos criados, que é a glória de Deus. E enquanto isso, Ele nos sustenta. Preocupação em excesso, meus irmãos, revela a falta de confiança em Deus e nos afasta de Deus. O que eu quero falar nesta noite, irmãos, para cada um de nós, é que nós não sejamos irresponsáveis ao ponto de não nos preocuparmos com nada, mas que nós não nos preocupemos demais. Há situações, irmãos, que nós olhamos e pensamos assim, como que vai ser daqui para frente? Humanamente, nós não enxergamos solução ou saída. E aí nos preocupamos demais. E aí depois que passa aquele período de prova, aquele período de dificuldade, nós olhamos para trás e vemos, Deus esteve nos ajudando. Eu me preocupei sem necessidade. Pelo menos essa tem sido a minha experiência, irmãos. Há situações na vida de família, na vida ministerial, na vida financeira, na vida profissional que nós vivemos,
e que nós nos deparamos com certas circunstâncias e nós pensamos, agora, como vai ser? Como vai ser? É como a situação de um pai de família que fica desempregado e o mercado está difícil para se conseguir uma recolocação. E aí aquela família fica nessa preocupação, mas depois nós vamos ver que mesmo depois de um período considerável de desemprego,